Olá, eu sou Thalita Cipriani, sou educadora parental em disciplina positiva e sou mãe da Marina e da Antônia. Recentemente eu publiquei no meu Instagram um post falando sobre o comportamento das crianças, questionando os pais se os filhos gritam demais, se os filhos não obedecem e só fazem aquilo que eles querem. E recebi muitos feedbacks em relação a isso, porque muitos pais enfrentam esse problema hoje com os filhos. Então, para tentar ajudar os pais em relação a isso tudo, eu gostaria de trazer umas dicas para tentar mudar um pouquinho aí o comportamento dos filhos. O primeiro ponto que é super importante e que nós precisamos estar atentos o tempo todo na educação dos filhos é o nosso próprio comportamento. As crianças, elas aprendem pelo exemplo que nós damos a elas. Elas têm um comportamento mimético, então elas vão imitar tudo aquilo que nós fazemos diariamente. Muitas vezes, para os pais, é difícil mudar um comportamento, porque nós já estamos acostumados a ser assim o tempo todo. E muitas vezes nós somos assim de maneira automática. Nós não estamos atentos à maneira como nós nos comportamos em casa com os filhos. Então, é necessário ter em mente aqui que se o seu filho se comporta de uma determinada maneira, ou se ele grita demais, provavelmente é porque você está apresentando o mesmo comportamento para ele em casa. Ah, mas eu não grito tanto, eu não grito, sou uma mãe amorosa. Se você não grita, alguém está gritando e está passando esse comportamento para ele dentro de casa. Pode não ser você, mas pode ser seu companheiro ou companheira. Então você precisa prestar atenção assim, ó. Sabe quando você tem um filho pequeno que ainda está aprendendo as coisas, aí um filho entre 1 ano e meio, até 3 anos. Quando você grita, o seu filho grita também. Quando você fala com ele sussurrando, ele também sussurra. Porque ele vai imitando o seu comportamento, aquilo que você está mostrando para ele naquele momento. Assim é com os filhos o tempo todo. Tudo aquilo que você fizer e mostrar para ele, ele vai fazer também. Então, o primeiro passo para fazer com que o seu filho pare de gritar é você parando de gritar. Não adianta você falar para o seu filho parar de gritar gritando. Você está ensinando ele justamente a como ele tem que se comportar. Então, se você tem uma certa dificuldade nisso, porque você está acostumado com isso, você sempre gritou, você fala alto, é o seu jeito, você precisa estar atenta à maneira como você se comporta dentro de casa o tempo todo. Se tem situações que te deixam muito nervosa e muito estressada e fazem com que você saia do seu estado natural de resolver as coisas, que te tira da sua tranquilidade, você precisa respirar fundo e se retirar da situação. E aí você conta até o número que tiver vontade de contar. Conta até 10, até 20, até 50, até 1000, se for o caso. Tenta lembrar o nome dos 7 anões, dos 101 dálmatas, aquilo que funcionar melhor para você. Você precisa estar atento aos gatilhos e o que te leva a uma situação de estresse, o que te leva a explodir e gritar com seus filhos, se comportando com eles de maneira agressiva, para conseguir mudar em você esse comportamento. Porque mudando em você esse comportamento, automaticamente você consegue mudar esse comportamento no seu filho. O segundo passo, que é um tópico muito importante. Meu filho não obedece, só faz aquilo que ele quer. Então vamos lá, nós temos 2 modelos de pais aí. Nós temos os pais que são agressivos e os pais que são permissivos. Normalmente, os pais agressivos também são permissivos, em algum momento aí. Então o que a disciplina positiva ela sugere? Que você encontre um caminho aí no meio, entre a permissividade e a agressividade, trazendo os filhos para participarem do contexto. Então, ou seja, você precisa tomar uma decisão, você precisa que seu filho faça alguma coisa. Converse com seu filho sobre isso. Se ele já tiver idade para entender, lógico. Mas converse com ele sobre o assunto. Proponha opções sobre o que seria melhor fazer. Então vamos lá, hoje nós vamos limpar a casa e você precisa me ajudar porque eu tenho muita coisa para fazer, eu estou trabalhando, enfim. Você conversa com ele sobre toda a situação. O que você prefere fazer? Você prefere lavar a louça ou você prefere limpar o banheiro? Você deu 2 opções. Você não abriu o leque de coisas para ele. Você não deu a oportunidade para ele escolher o que quer fazer e escolher o que é mais fácil ou não fazer nada. E você acabar cedendo e ele não fazer nada e acabar assumindo a situação. Por exemplo, meu filho não come. A minha filha menor agora está passando por isso. A Antônia está com um pouquinho de dificuldade em aceitar a comida que eu estou oferecendo para ela. Então, quando ela vai comer uma fruta, por exemplo, eu dou 2 opções para ela. O que você prefere comer, melancia ou banana? Ela me responde qual fruta que ela quer. Ela pediu aquela fruta. Foi uma decisão dela, então eu sei que ela vai sentar e vai comer.
Aí ela senta e come, ela aceita a fruta que eu estou oferecendo. Então você limita a quantidade de opções, fazendo com que os filhos participem das decisões que devam ser tomadas. Quando você é agressivo demais, você está o tempo todo ríspido e sendo reativo a uma situação, você não está com os ouvidos abertos tentando entender o que seu filho está colocando para você. Você está ouvindo para gerar uma resposta. Você não está ouvindo para compreender o que seu filho está dizendo. Nesse caso, você também está ensinando para ele um comportamento negativo, que é a comunicação através da agressividade, e que provavelmente ele levará esse comportamento para as relações interpessoais dele, e até mesmo para o futuro, para quando ele for criar os próprios filhos. Quando você é permissivo demais, você está ensinando o seu filho que ele pode fazer tudo, que ele não tem limites, que ele é uma criança que não aprende a ouvir não, ele é uma criança que não vai aprender a lidar com a frustração, então ele vai ser um adulto que vai viver constantemente frustrado, e você precisa ensinar para ele as questões dos limites, porque quando ele for viver em sociedade, ele vai precisar disso. Quando ele for trabalhar, por exemplo, ele não vai poder fazer só aquilo que ele quer. Ele vai ter que fazer aquilo que o chefe pediu para ele fazer. E ele vai ter que aceitar a situação. Então, se você não ensina ele a lidar com a frustração agora, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir ter uma vida profissional, ele não vai conseguir se relacionar com as pessoas no futuro. Por isso, é importante que você encontre um meio termo. Porque na permissividade você está cedendo o tempo todo. Como é que você quer que seu filho obedeça a você se você só cede? Ele sabe que se ele insistir com você, você vai ceder. E muitas vezes os pais agressivos, que também são permissivos, eles são permissivos por quê? Porque eles querem ficar tranquilos. Eles querem fazer aquilo que eles estão com vontade de fazer. Então, às vezes, você está resolvendo alguma coisa no celular, está respondendo um e-mail, está trabalhando, e o seu filho está ali do lado pedindo. Você já disse que não 1, 2 vezes, mas você está com pressa porque precisa resolver um problema. Você acaba cedendo para que ele faça o que quer e pare de te incomodar. Você precisa avaliar o que é que você está ensinando para o seu filho naquele momento. Quais são os valores que ele está aprendendo? Qual o exemplo que você está passando diariamente? Eu defendo muito a questão do exemplo, de dispensar, eu prefiro dispensar 5 minutos respondendo a minha filha, explicando uma situação para ela, do que ter que lidar com uma criança resmungando do meu lado por 10 minutos. Ou tendo comportamentos agressivos comigo. Então, se você está respondendo um e-mail que você não pode parar naquele momento e precisa dar atenção para o seu filho mesmo assim, você fala, olha só, eu não posso agora e estou ocupado, estou resolvendo um problema de trabalho, você pode esperar 5 minutinhos que eu já falo com você? Assim você termina de fazer o que você está fazendo e explica toda a situação para o seu filho. Por que ele deve fazer determinada coisa? Você precisa dar os motivos. Para pensar um pouquinho. Você gosta de receber ordens? Não. Você gosta de saber os motivos pelos quais você está fazendo certas coisas. O seu filho também. Então, se você trata o seu filho com o devido respeito e da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, ele vai responder com respeito, educação e obediência em muitos momentos. O que está errado é a nossa maneira de nos relacionarmos com os filhos. E é isso que nós precisamos mudar. É a isso que nós precisamos estar atentos o tempo todo. Eu falo muito sobre isso, tanto aqui quanto no Instagram. Os exemplos que nós demos para os nossos filhos e as pessoas mudarem o comportamento delas quando nós mudamos o nosso. Então comece a avaliar a partir de hoje a maneira como você está se comportando e se relacionando com o seu filho. E avalie se você gostaria que ele se comportasse da mesma maneira com outras pessoas na rua ou com os filhos deles. E a partir dos seus comportamentos, você mudando esses comportamentos, isso irá refletir diretamente na sua relação com o seu filho. Tá bom? Eu espero que essas dicas que eu te dei tenham ajudado muito a mudar algumas coisas nesse relacionamento e nesse comportamento com o seu filho. E acredite de verdade que uma comunicação não violenta e uma educação a partir dos princípios da disciplina positiva, ela conecta muito mais do que o caminho da agressividade. Aposte isso na sua relação com o seu filho, que você só tem a ganhar. Não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo, ativar o sininho das notificações e se inscrever no meu canal para mais dicas sobre educação e sobre a rotina com os filhos, tá bom? Um beijo e até breve.